Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dettagliaro. Estou trazendo para vocês aqui o Kindle Wi-Fi, esse fantástico e-reader da Amazon. Mas antes de iniciar o nosso unboxing, tenho que fazer um grande agradecimento ao meu grande amigo Guilherme Fedrizzi, pois esse Kindle é dele e ele gentilmente me emprestou, cedeu aqui para que nós possamos fazer esse vídeo e mostrar um pouquinho desse grande e-reader que de fato é surpreendente assim, pela qualidade que ele oferece, levando-se em conta que é um produto somente focado para leitura. Então vamos iniciar aqui o unboxing. Na verdade até não é uma primeira abertura, ele já foi aberto, pelo Guilherme. E então vamos fazer como se fosse, o unboxing, mas mostrando exatamente como é que vem o conteúdo da caixa. Como podem ver, é uma bonita caixa, uma bonita embalagem, com detalhes em cromado. Tem explicações em diversos idiomas, como português, italiano, francês, acredito que aqui sueco, eslovaco, enfim, holandês, alemão. Aqui o World's Best Selling e-reader Wi-Fi. Então vamos abrir aqui a embalagem para vocês verem como é que ele é por dentro. Enquanto eu abro a embalagem aqui, vou aproveitar para falar uma situação com relação à pronúncia, muitos podem pensar que é Kindle, em função da palavra kind, que existe, mas na verdade é Kindle mesmo, é Kindle. Até peço para os formados em letra ou com um conhecimento maior na língua inglesa, assim, de regras de pronúncia, e de ortografia, que manifestem-se aqui no canal para explicar o porquê da pronúncia, do correto ser Kindle, que para mim sempre foi Kindle, mas ouço muitas pessoas chamando de Kindle, assim como eu ouço muitas pessoas chamando Apple ao invés de Apple. Então aqui abrindo a embalagem do Kindle, aqui originalmente ele viria com uma fita, não é uma fita, seria com ranhuras, para destacar. No caso aqui, como eu falei, ele já havia sido aberto previamente. Como podem ver, ele vem bem protegido. E abrindo ele aqui, temos ele aqui, É uma caixa com um bom padrão de acabamento, um papelão bem rígido. Virando aqui, temos aqui os manuais, enfim, os guias de operação. Creio que aqui seria relacionado à questão de garantia, informações do produto, contrato de licença e termos de uso. Vamos colocar de volta no lugar. E agora aqui o Kindle propriamente dito, bem embalado num plástico, e aqui dentro vem o cabo USB dele. Lembra os cabos que acompanham os iPhones e iPads, enfim, mas diferente dos conectores da Apple, ele utiliza uma USB micro tradicional para conectar o dispositivo, como podem ver aqui.
Bom, vou tirar ele aqui do plástico. Vou colocar a caixa aqui pro lado. Vamos colocar uma proteção aqui na mesa para não ficar diretamente na madeira. Então aqui, a primeira impressão que eu tive logo que eu retirei ele da caixa, enfim, quando o Guilherme veio me mostrar, é que ele realmente, a tela dele, se você olhar, chega a parecer que ele é que não é uma tela, né? Você não diz que a imagem modifica, né, o que está aqui. Ele chega a parecer assim num primeiro momento aqueles celulares que eles chamam de dummy, né, que são celulares falsos, né, que ficam nas vitrines das lojas principalmente em quiosques, né, de lojas de telefonia celular, né, que justamente eles colocam esses equipamentos falsos para inibir questão de roubo, enfim. Então, como podem ver, ó, já que não tem nenhum reflexo, como podem ver, ó, tirando a tela, você consegue enxergar o conteúdo da tela praticamente de qualquer ângulo. Mesmo, é como se fosse de fato lembrando muito como se você estivesse olhando uma folha de papel. Olhando o aparelho, como puderam já observar, ele é bastante fino, né? Ele tem a traseira emborrachada, como podemos ver aqui. O conector micro USB. Aqui é o botão de liga e desliga. Aqui ele tem os conectores de energia, que em princípio, até conversando com o Guilherme, que existe um acessório que pode ser usado como uma lâmpada de LED para iluminar a tela. Então, essa aqui seria a ideia até desses conectores, na verdade desses contatos, né? Com relação ao tamanho, como podem ver, ele é bem pequeno, assim, não, ele é menor que vamos dizer assim, que ele ficaria num tamanho entre um smartphone grande e um tablet pequeno. Como exemplo aqui, eu vou trazer o mini iPad, ou iPad mini, para vocês terem uma ideia do tamanho. Como podem ver, ele tem basicamente o tamanho da tela do iPad. Na verdade, ele seria um pouco mais alto só, mas não, o tamanho seria o mesmo. Praticamente o mesmo tamanho da área que é somente a tela do iPad mini. Com relação à espessura, tem praticamente a mesma espessura do iPad mini. Pouca coisa mais fino talvez, mas não, realmente a mesma espessura se for analisar o ponto mais espesso. E o que é possível, que podemos perceber aqui, é que ele reflete muito menos luz, né? Pode ver que pode ver que tem uma lâmpada aqui, ó, na tela do iPad, reflete bastante, ao passo que a tela do Kindle, o reflexo é bem pequeno, praticamente nulo. Na verdade, é praticamente como se estivesse colocando, vamos dizer, uma folha
não sei explicar o tipo do papel, mas aqui até vou usar a caixa, a própria caixa do Kindle como exemplo. Como podem ver, a caixa reflete até um pouco mais do que a própria tela do Kindle. Podem ver até ligando aqui, vocês terem uma noção do que é o reflexo, ó, de uma tela de um tablet, com o que é o reflexo da tela de um e-reader, né, como o Kindle. Tirando o iPad aqui pro lado. A grande diferença de um e-reader como o Kindle para o tablet é como eu já vim mostrando ali, é a tela, que no caso ela não possui uma retroiluminação, né, e o objetivo dessa tela é simular ao máximo, é aproximar-se ao máximo do papel em termos de visualização, resultando assim numa leitura mais confortável, menos cansativa para os olhos. Então agora aqui operando aqui o Kindle, vou mostrar aqui rapidamente. Isso aqui é como se fosse uma tela, ficou ali como se fosse uma, não dá nem pra chamar de proteção de tela, na verdade. Como podemos ver, uma coisa que já vou avisar e que eu cometi esse erro até quando mexi nele pela primeira vez, a tela dele não é touchscreen, ele não é touch, ou seja, toda a operação dele é por esse botão aqui, pela seta direcional, como podem ver aqui. Enfim, botões de retorno, os botões de atalho que existem aqui. E pelos botões de avançar e retroceder que existem aqui nas laterais. Ó. Botão retroceder e avançar no lado direito, e botão avançar e retroceder também no lado esquerdo. Os botões, no caso, têm as mesmas funções, é para facilitar com relação em qual mão você estiver segurando o Kindle quando estiver lendo. Então foi muito bem bolado assim, nesse aspecto, pois facilita bastante, assim, não é necessário trocar a mão para virar ou voltar a página. Então, analisando aqui, fazendo uma pequena demonstração, vou abrir aqui o que seria os dicionários, então que seria no formato específico, né, dele. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele é muito mais rápido que o Kobo, que é vendido na Saraiva, que eu tive a oportunidade de, no caso, experimentar na loja da Saraiva. E realmente o Kobo não me agradou muito, achei ele muito lento, muito pesado, e não me parece assim não me parece assim né? Não digo confortável, mas a lentidão dele acaba não sendo agradável, né, com relação assim, à leitura. É aquela situação que você vira uma página, tem que esperar, e de repente você manda virar novamente porque acha que não virou, e de repente ele vira 2 páginas ao mesmo tempo, 2 ou mais. Esse tipo de situação é algo que eu não notei aqui no Kindle, que não existe esse comportamento aqui no Kindle Wi-Fi de 5ª geração. Como podem ver, a tela o reflexo é mínimo, pode ver que o reflexo fica praticamente no nível do próprio acabamento do aparelho. O consumo de energia dele é mínimo, pois ele apenas gasta, pelo que eu estava assim, pesquisando sobre esse tipo de tela, o consumo dele é apenas quando ele está renderizando a tela. Quando ela fica estática, o consumo basicamente é nulo. Como podem ver, ele é bastante rápido para trocar as páginas. Como podem ver, o ângulo para a leitura é como se fosse uma folha de papel, né? Não tem restrição a ângulo como existe nas telas de LCD, de LED.
Esse modelo ele tem Wi-Fi, né? Basicamente, quando tu configura o Wi-Fi, ele já força você entrar com uma conta ou a criar uma conta na Amazon. Eu até não fiz esse teste, eu tenho uma conta na Amazon, mas não fiz esse teste, essa configuração, porque eu quero deixar para o dono, o real dono do Kindle, desfrutar deste momento, né, dessa configuração. O que nós temos aqui é uma coisa que muita gente pergunta, né? É possível rodar? Ele não tem acelerômetro, né? Diferente assim da maioria dos tablets que existem no mercado. Ele é um e-reader, ele não tem acelerômetro. Então, se você quer virar a tela, ele não vai virar automaticamente. Tem que entrar aqui nas opções e vir aqui, ó, em rotação de tela. E ali embaixo ele vai mostrar as disposições que tu queres deixar a tela. Para fazer a ativação do Wi-Fi, basicamente é só entrar aqui no configurar seu Kindle. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser pedir uma rede Wi-Fi, como podem ver aqui. No que entrar com os dados numa rede Wi-Fi, ele automaticamente já pede os dados com seus dados de usuário e senha da Amazon, ou então para que você crie um novo. E retornando aqui, existem configurações que podem ser tipo modo avião, enfim, para configurar outras redes Wi-Fi, fazer o registro dele e até colocar uma senha para bloquear o dispositivo, para deixar ele protegido em caso de roubo, etc. Ou que pessoas indesejadas, né, possam ter acesso à sua biblioteca, vamos dizer assim. Pode trocar o idioma dele, assim como também alterar os dicionários padrões dele. Em princípio ele é bastante fácil de usar, assim, quando utilizado com PC, porque ao conectá-lo no PC, ele já é identificado como um dispositivo de armazenamento. E pelo que eu vi, já tem uma pasta onde bastaria copiar os livros que você tem para essa pasta, que ele automaticamente já é possível acessá-los pelo Kindle. Uma coisa só que não gostei, mas é que também não dá pra dizer que não gostei, mas acho que é uma questão mais de limitação. No caso de se utilizar um PDF, ele lê PDF, mas contudo ele vai respeitar o tamanho a formatação da página do PDF. E o máximo que é possível fazer é utilizar um zoom. Então, ou seja, ele não tem aquela praticidade do que tem como existem nos e-books, em que ele dimensiona de acordo com o tamanho da fonte que tu queres que o texto seja mostrado na tela. E para operar o zoom, em função de não ter uma tela touch, esse processo tem que ser todo manual por aqui. Não é difícil, né? Não é difícil, pelo contrário, mas não tem a mesma praticidade, uma vez que dificulta um pouco a navegação e o processo da leitura, acaba não se tornando confortável. Então ele lê PDF tranquilo, mas vamos dizer assim que não é o formato mais confortável para que você faça a sua leitura. Sem dúvida o formato e-book mesmo é o ideal, como podem ver aqui. Ele adequa de acordo com a fonte, né, tamanho de fonte que escolheres, ele vai apresentar na tela e já vai organizar de modo que facilite a visualização. Com relação à leitura, acho que é até interessante comentar, fazer um pequeno comparativo utilizando o aplicativo, melhor dizendo, né, do Kindle para o iPad.
Então aqui eu vou mostrar o meu aplicativo do Kindle. Lembrando que o iPad 3 já possui a tela Retina. No caso aqui até esse meu iPad ele tá com uma película fosca, né, sem brilho, que realmente eu não gosto de brilho em excesso. Mas acho que é bem possível aqui perceber que o nível de reflexo não tem comparação. Pode ver que a leitura acaba sendo muito mais confortável. E realmente, tínhamos que esperar isso, né, essa vantagem, né, do Kindle em função de ser um aparelho focado, né, para leitura. Um detalhe que eu estava esquecendo, ele possui um navegador web. Não testei, como eu disse, vou deixar isso pro dono dele fazer, mas ele permite uma navegação web. Mas claro, com certeza deve ser uma experiência bastante limitada. Então, esse aqui é o Kindle Wi-Fi de quinta geração. É um dispositivo que, se você busca um e-reader portátil, um dispositivo para leitura, esse é o cara. Ele não tem objetivo, vamos frisar isso bastante, ele não tem como objetivo substituir um tablet. Não é essa a ideia. Ele é para ser um equipamento focado para leitura. Então, se você espera substituir o tablet com, enfim, com múltiplas funções, aplicativos, esse não é o produto que você procura. Agora, se você quer ter de fato uma leitura excelente, com extrema satisfação, uma leitura prazerosa, melhor dizendo, esse é o produto. Esse cara você não vai se arrepender, que realmente a qualidade da tela é surpreendente. Realmente bastante agradável assim a leitura. O modo assim como ela fica olha, olhando do ângulo que eu estou olhando agora, é como se fosse um bloco de papel, né? Uma folha, né, de um bloco impressa com uma impressora laser, vamos dizer assim, uma impressora de ótima qualidade. Mas enfim, esse aqui foi o unboxing do Kindle Wi-Fi. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, enfim, sugestão, por favor, postem, que terei um imenso prazer em responder. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.